cá entre nós, todo homem que casa, ele quer o quê, gente? Ele quer um filho, né? Ele quer um herdeiro, nem que seja das contas, mas ele quer um herdeiro, para dizer que ele foi pai, que ele foi ali um homem da vez e deixou, né, um herdeiro. Então, casou, ele espera o quê? Um filho. Todo homem que casou espera um filho. Não foi diferente de Abraão. Só que Deus se manifesta a Sara e diz para ela e para Abraão: eu vou lhe dar um filho. Você vai conceber um filho a Abraão. De imediato, o que acontece? Põe o filho no fundo para mim, por gentileza. O que acontece? Quando Deus promete a Sara e Abraão um filho, Sara começa a debochar. Sara começa a dar risada. Ela começa a gargalhar na presença de Deus. Aí Deus olha para aquela situação e Deus diz: vou dar um filho da promessa. Sara, impossível isso acontecer, estou velha, impossível. O que ela faz? Ela tenta com as mãos dela acelerar o processo que Deus já tinha prometido que ia fazer. Então ela vai, pega a sua criada, leva diante de Abraão e diz: você vai dormir com meu marido e vai dar um filho para ele. Mas a promessa que Deus fez não foi para serviçal, mas foi para Sara e Abraão. Mas Abraão, naquela situação, se deita com aquela mulher e nasce Ismael. Nasce Ismael pequeno relacionamento rápido. Nasce um filho que não é o filho da promessa. E ali gera situação difícil, porque não é o que Deus planejou. Deus tem planejado muitas coisas boas para todos nós. Só que o problema de muitos é que muitos não sabem esperar pelo tempo que Deus diz que vai fazer. As pessoas têm o hábito de querer acelerar com as suas próprias mãos e ultrapassar na frente de Deus, achando que pode fazer algo maior do que o que Deus planejou para cada um. E aí é onde muitas coisas dão errado na vida de um ser humano. Mas a Bíblia vai dizer que passa-se um tempo e Sara engravida. Aquela que zombou de Deus se engravida. E ela se engravidando, ela diz: poxa, eu estou velha e grávida. O que pode nascer de uma pessoa velha? Uma criança deformada, sem saúde. Isso na cabeça de Sara. Porque Deus não promete nada pela metade. Deus não promete nada podre nem estragado. Mas Deus, quando promete, Deus promete o melhor para cada um de nós. E Deus tinha prometido para Abraão e Sara que lhe daria o filho da promessa. E por ser o filho da promessa, não tinha como vir com defeito, vir aleijado, vir cego, vir manco. Se é o filho da promessa, e se é Deus que está prometendo, então tem que ser o melhor. E de repente nasce Isaac. Isaac nasce. E já no primeiro dia de nascimento de Isaac, Abraão começa o quê? A fazer festas, banquetes. Porque nasce o filho da promessa, perfeito, lindo, maravilhoso. Então Abraão, todos os anos de aniversário, banquete, festa, banquete, festa, banquete, festa. Porque o seu filho é merecedor de festa todos os anos. Pastor, o senhor quer dizer que é errado fazer aniversário para o filho? Lógico que não, porque desde lá de trás já está dizendo que se tinha festa, já está dizendo que tinha banquete para aquele que fazia aniversário.
para aquele que ficava velho. O porém dessa história, ou dessa situação, é que Abraão, quando ele recebe o milagre, a promessa que Deus fez, Abraão para de levantar altares a Deus. E ele começa a se preocupar, ou a bajular o seu filho. Tudo era Isaac, não era nem Ismael, porque Ismael começou a ficar com raiva, Ismael começou a ficar com ciúmes de Isaac, porque o pai só dava atenção para Isaac e deixou Ismael de lado. E aí, vão se passando os anos, e Deus só observando aquela situação. Deus só fica observando. Quando você vem para a igreja, pega o milagre, e o milagre que você recebe pode ser pequenininho, porque Deus não dá nada grande para quem não sabe administrar. Deus dá coisas grandes para quem sabe administrar. Porque muita gente vem para a igreja cheia de problema, recebe o milagre, e a primeira coisa que ela faz é parar de vir para a igreja, porque ela recebeu um pequeno milagre. E Deus fica observando. Deus pode fazer milagres grandes? Lógico que pode, porque Deus é Deus de milagre. Só que Deus sabe e Deus conhece o coração de todos, de cada um, porque Ele é o Pai, Ele é o Criador de todos nós. Então Deus nos conhece, Deus sabe quem nós somos, Deus sabe os nossos pensamentos, Deus conhece nossas atitudes, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe o que cada um está pensando agora. Eu não sei, mas Deus sabe. Só que Abraão se envolveu muito, ele se envolveu demais com seu filho, esquecendo-se de Deus. Um homem que era temente a Deus, um homem que era fiel a Deus, um homem que era perto de Deus, andava perto de Deus. De repente, ele começa a focar os seus olhos só para o seu filho, só para aquela bênção, e ele se afasta de Deus, até que Deus chama a atenção de Abraão. Deus dá um grito, do nada Deus: Abraão! E Abraão: eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Abraão já pensa: poxa vida, como assim? É o filho da promessa, o Senhor me deu, agora o Senhor quer de volta. E Deus disse: eu quero ele em sacrifício. Levante um altar, prepare um altar e ofereça ele a mim em holocausto. Abraão deve ter coçado a cabeça umas 50 vezes de preocupação, porque ele sabia que ele tinha por um tempo se afastado de Deus. Ele sabia que por um tempo ele tinha parado de oferecer a Deus seu sacrifício, suas ofertas, sua fidelidade. Ele sabia que por um tempo, mais ou menos aí, acredito que 17, 18 anos, Abraão ficou meio que longe dos altares, de fazer ofertas a Deus, de fazer sacrifícios a Deus. A pergunta que Deus fez a Abraão, eu quero fazer para você: será que você também não se esqueceu de Deus? Será que você também não está longe de Deus? Por conta de uma bênção, por conta de um milagre que Deus fez acontecer na sua vida, e você tem deixado de vir para o altar, você tem deixado de oferecer os seus holocaustos em cima de um altar, você tem deixado de preparar um altar a Deus, porque Deus lhe deu, Deus lhe concedeu uma bênção, um milagre, e você tem deixado Deus de lado. E muitas das vezes você deixa Deus de lado e você diz que Deus se esqueceu de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se esquece de ninguém. Nós, seres humanos, nos afastamos da presença de Deus. Nós, seres humanos, nos esquecemos de Deus. Sabe por quê? Porque nos contentamos com migalhas. Seres humanos se contentam com migalhas e acham que através de migalhas não precisa mais buscar a presença de Deus, não precisa mais se levantar altar diante de Deus. Então as pessoas começam a se afastar de Deus, e quando começa a dar tudo errado na vida dela, ela culpa a Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus acha que eu não existo. Ei, eu vou dizer para você uma coisa: Deus não se esquece de promessa, Deus não se esquece de filhos, filhos se esquecem de pai. Filhos se esquecem de pai, mas um
pai não se esquece de um filho. E Deus não se esqueceu de Abraão. Deus não se esqueceu de Abraão. Muito pelo contrário. Deus deu corda, vamos dizer assim, para ver até onde ele ia. Só que Deus amava tanto Abraão, que Deus deu um basta, falou, vou dar um basta, porque se deixar, ele vai se perder, eu não quero que ele se perca. Então Deus chama Abraão e toca na ferida. Deus chama Abraão e toca na ferida. Ei, Abraão, eu quero o que eu te dei. Eu quero o que eu te dei. Levanta e vai até onde eu vou te mostrar. E aonde eu te mostrar, você levanta um altar a mim e oferece ele ali em vida para mim. Olha só Deus tocando na ferida. Olha Deus tocando na ferida de Abraão, que por um tempo se esqueceu daquilo que Deus tinha dado para ele. O quê? O filho da promessa? Não, Deus trouxe alegria para aquela casa. Porque o nome de Isaac, quando você traduz ele, é alegria, sorriso. Porque Sara sorriu da cara de Deus. Então disse Deus, vou te dar alegria para sua casa. Isaac, traduzido, Isaac, sorriso, risadinha, vamos dizer assim. Entende? Olha o que Deus faz. Abraão levanta. Acredito que Sara deveria estar dormindo. Abraão levanta quietinho, chama Isaac. Vamos ali, meu filho. Porque se Abraão acorda a sua esposa, vamos raciocinar aqui. Deus pede o filho da promessa que Deus deu. Abraão levanta, acorda Sara e diz para ela, meu bem, eu vou levar o nosso filho ali porque Deus pediu para que eu sacrifique ele e ofereça a Deus. Agora vamos voltar para Dona Sara. Dona Sara acorda, ouve um comentário desse. O que você, mãe, diria para seu esposo que fosse sacrificar o seu filho? Vou adiantar para você que não conseguiu pensar ainda. Não foi Deus que falou com você, mas foi o diabo. Não foi Deus que falou com você, mas foi o diabo. Porque Deus não pediria aquilo que Ele me deu para gerar alegria na minha casa. E se Deus me deu o filho da promessa, o que Ele está pedindo? Em sacrifício. Então não é Deus que está falando com você, Abraão. Quem está falando com você é o próprio diabo. Não vai levar o meu filho. Só que Abraão, muito inteligente, ele ouve a voz de Deus e ele sabe discernir a voz de Deus da voz do diabo. E o que ele faz? Ele deixa a esposa dele, chama o garoto, chama mais 2 ou 3 serviçais, manda juntar a lenha, coloca em cima do jumento e diz aos moços, vamos ali, uma viagem de 3 dias, ali, uma viagem de 3 dias, Abraão diz, vamos ali, né? Igual diz mineiro, é um pulinho daqui ali, um pulinho que leva 3 dias, o pulinho, né? Coisa de mineiro, né, gente? Mineiro que fala, é logo ali. Esse logo ali, meu filho, você sofre. Abraão não foi diferente. Eu vou ali, 3 dias de caminhada. Chegando ali, no pé daquele monte, aonde ele vai oferecer o seu sacrifício, ele diz aos moços, ficai aqui com o jumento, porque eu e o moço, preste atenção, já não é mais o meu filho. Abraão já não está chamando mais o filho dele de filho, ele já muda o vocabulário. Eu e o moço vamos ali adorar a Deus e voltaremos para que possamos ir juntos para casa. Hoje é noite do que mesmo? Hoje é noite do que, gente? Estou apontando para a mesa. Noite de revelação. Não é noite de revelação? Não vão profetizar na sua vida? Não vão revelar? Abraão já estava fazendo o quê?
na fé. O que ele estava fazendo? Ele estava profetizando. Ele estava dando certeza. Eu e o meu filho, nós vamos subir, nós vamos oferecer a Deus o nosso louvor, nós vamos oferecer a Deus a nossa adoração e voltaremos para que juntos possamos voltar para casa. Abraão, em momento algum, ele profetizou derrota. Ele não disse: eu vou subir com meu filho, vou matar o meu filho e vou voltar sozinho para casa com vocês. Olha a fé de um homem, quando ele é do altar. Quando a pessoa era do altar, ela jamais professa derrota na vida dela. Por quê? Porque ela conhece o que pode mudar a vida dela. Abraão sabia o que poderia mudar a história da vida dele. Era o altar e a certeza que ele tinha dentro dele de que ele ia subir com o garoto e ia voltar com o garoto para a casa dele. Aí você fala assim: pastor, mas se Deus pede o sacrifício, Abraão sobe com o garoto e não oferece, cadê o sacrifício que tinha que ter colocado? Deus prepara tudo quando Deus vê a sua intenção do seu coração. Deus olhou a intenção do coração. O coração de Abraão era de Deus. A verdade é única só, é uma só. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Deus não queria aquela oferenda, Deus queria a oferenda de volta, que era Abraão, intimidade. Ele queria de volta o filho que adorava ele, que louvava ele. Ele queria Abraão que dizia: pai, eu te amo, pai, eu preciso falar com o Senhor, vou preparar um altar, vou lhe oferecer o melhor e vou ouvir a tua voz. Deus não queria o sacrifício do filho, Deus queria o sacrifício de Abraão. Deus queria o filho de volta, aquele filho que adorava, aquele filho que fazia diante de Deus um altar perfeito em adoração e falava com Deus de dia, de tarde e de noite, de dia, de tarde e de noite. Abraão falava com seu pai. Não foi por causa do filho. Deus não queria Isaac, não. Está enganado quem pensa que Deus queria aquele sacrifício. Aquilo ali era só motivo para tirar Abraão de dentro de casa e ver aonde é que estava o coração dele. Se estava no filho ou se estava em Deus. É uma pergunta que eu te faço: seu coração está onde agora? Aonde está o seu coração? A Bíblia fala que aonde está o seu coração está o seu tesouro. Você está garimpando tesouro aonde? Na terra ou no céu? É na terra ou no céu que você está garimpando os tesouros. Então, Abraão, ele chega ali, coloca diante do altar o seu filho Isaac. E ele levanta ali, a Bíblia diz cutelo, é faca, punhal, enfim, é algo cortante, lâmina, que vai se desferir sobre o peito do garoto, tirando a vida dele e oferecendo a Deus um sacrifício chamado sangue, que era o que oferecia a Deus. Quando Abraão vai desferir sobre o peito do garoto, aparece um anjo do alto dos céus e chama a atenção de Abraão, dizendo: Abraão, Abraão, não toque no garoto, porquanto tenho visto tua sinceridade, tua fidelidade para comigo. Em tempo algum falou do garoto, que o garoto era fiel, mas falou de Abraão, falou da vida de quem tinha aproximação, quem tinha comunhão com Deus. Deus estava cobrando a comunhão de Abraão com ele, que não estava tendo. E através dessa cobrança, a Bíblia diz que Deus mudou não só o nome de Abrão para Abraão, dizendo, quando mudou o nome de Abrão para Abraão, Deus estava dizendo: eu estou colocando dentro de você o meu espírito. A partir de hoje não é mais Abrão, mas Abraão. Meu espírito coloco dentro de você, para você saber que eu estou com você. Aonde você for, você não irá mais sozinho, mas eu irei com você.
E de mim farei para você ser pai de nações, pai de multidões. Tudo que você olhar, você vai conquistar. Tudo que você vê, você vai conquistar. Porque eu, Deus, vou morar dentro de você. Te darei força para você ser vitorioso. Você vai ser um homem grande, que nem você tem noção do tamanho que você será quando você tem Deus dentro de você. Olha que interessante. Quando nós buscamos o Espírito de Deus, para que é que nós buscamos o Espírito de Deus? Para Ele morar aqui dentro, sim ou não? Sim. Buscamos o Espírito de Deus para Ele morar e habitar dentro de nós. O Espírito de Deus morando e habitando dentro de nós, nós nos tornamos vencedores. Nós nos tornamos pessoas fortes em Cristo Jesus. Ainda que os problemas venham, sim, vai vir para todos. Jesus disse isso. No mundo há vez de passar ou sofrer perseguições enquanto estiver vivo neste lugar, nessa terra. Mas Jesus também disse: tenha de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Então, problema todos nós vamos ter, mas se você tem dentro de você, habitando aqui dentro, o Espírito vivo de Deus, você vai ter a solução para todos os problemas, para toda situação difícil. O que habita aqui dentro vai te ajudar a vencer e não vai te deixar cair em tentação, porque Deus habita dentro de você. E Deus mudou completamente a história de Abraão. Não foi a história de Isaac, foi a história de Abraão. Deus mudou Abraão por completo, por conta da obediência. A obediência gera bênção. Para terminar, eu quero contar algo para vocês que aconteceu aqui na igreja. Tem mais ou menos, eu acredito, que a pessoa saiu da igreja. Acho que tem uns 3 meses para mais. Mas chegou uma pessoa aqui na igreja ano passado, pleno domingo da noite. O pé do cara parecia uma melancia. Deveria ter alguém aqui que viu. O cara sentou bem aqui nessa cadeira. Chegou de chinelo, andando assim. Sentou aqui e parecia que tinha uma torneira no pé do rapaz que ficava vazando o tempo todo. E eu estava aqui ministrando e olhando a situação do pé do rapaz. Quando terminou a reunião, ele me chamou, até chorou. Ele me chamou e disse: pastor, me ajuda. Eu disse: em que posso te ajudar? Ele falou: olha a minha situação. Já passei em várias igrejas. Estou há 6 meses indo nos médicos. O médico não descobre o que é. Já fez raio-x, já tirou chapa, já fez tudo quanto foi exame, já passou um monte de remédio e não resolveu. E o pé do cara desse tamanho vazando, aquele líquido. Um buraco bem em cima do pé, bem em cima do pé, um buraco. Eu falei: tá bom, vou te ajudar. E eu disse para ele assim: você crê em Jesus? Ele falou: eu creio. Eu falei: é o que precisamos. Se você crê, já basta. Ungi o pé dele, orei, determinei que o mal que estava ali saísse e disse para ele: conta 7 dias. Conta 7 dias. Ele: tá bom, pastor. E eu falei para ele: saia daqui crendo. Saia crendo. Ele falou: estou crendo, pastor, porque eu não tenho mais para onde correr. E ele foi para casa. Saiu daqui no domingo à noite, com o pé ungido. Segunda, na terça, ele me mandou uma foto e um áudio. A esposa dele tirando o que estava subindo de dentro do pé, um pedaço de chinelo havaiano. Subiu. E ela puxou e tirou a foto. E ele falou para mim: pastor, olha o que estava dentro do meu pé. Pulou para fora. Aí eu falei: na quarta-feira ele veio. Ele chegou de sapato, andando normal, sentou aqui de novo, deu um testemunho. E a palavra dele? Depois que eu fui conversar com ele, eu falei: e aí, vai permanecer? Porque muito mais Deus tem para fazer na sua vida. Ele falou:
pastor, achei minha casa. Aqui é minha casa. Não saio mais. Deus habita nesse lugar. Eu falei, verdade, Deus habita aqui. Aqui é a morada de Deus. E aí ele até veio, acho que uma semana. Ele veio uns 2, 3 dias na semana. A pergunta que não quer calar: cadê o homem, gente? Cadê o homem, gente, que recebeu o milagre? Ele recebeu o milagre uma semana, na outra semana ele veio 3 dias e não voltou mais. E ontem, lá na igreja do centro, eu perguntei para a pessoa que conhece ele. Eu falei, fulano, como é que tá? Fulano, ô pastor, quando dá, tá indo numa igreja lá em Vargem Grande. Eu falei, é? Ela falou, é. Aí ela falou assim, mas pastor, não se preocupa não, dor de barriga não dá uma vez só. E ele vai saber aonde curar a dor de barriga dele, quando acontecer. Eu falei, é, e eu vou estar lá esperando para curar a dor de barriga dele de novo. Glória a Deus. Você sabia disso? Que muita gente pega o milagre pequenininho, se contenta com o pequenininho, acha que não precisa lutar todos os dias para adquirir cada dia mais, para conquistar cada dia mais. Tem gente que se contenta com pouco. Tem pessoas que se satisfazem com coisas pequenas e poderia lutar para receber de Deus cada dia mais coisas grandes todos os dias. É o que nós ensinamos todos os dias. Deus te deu uma bênção, continue todos os dias lutando, porque muito mais eu tenho para fazer na sua vida. Deus vai te dar muito mais. Mas é o que eu disse, Deus conhece a cada um. Deus conhece a cada um. E Deus jamais vai te dar algo que você possa carregar. Deus jamais vai te dar algo que você possa carregar. Entendeu não, né? Deus jamais vai te dar uma bênção grande, porque você não sabe administrar. Então Deus dá coisas pequenas, para você permanecer aprendendo a lidar com uma coisa pequena, e do pequeno Deus vai te colocando cada dia mais. Deus vai te dando cada dia mais. Você vai crescendo cada dia mais em sabedoria, em conhecimento, em entendimento. Você vai crescendo, você vai prosperando, você vai prosperando, e Deus vai te dando sabedoria, entendimento, para você lidar com aquilo que Deus está te dando. Quantas pessoas, vou terminar agora, quantas pessoas você já ouviu falar que ganhou na Mega Sena e durou 2 anos, estava pobre de novo? Quantas pessoas? Eu já ouvi pelo menos umas 3, 4 histórias de um é dos Estados Unidos. O cara ganhou a maior bolada na Mega Sena e foi em menos tempo, ele perdeu tudo, foi em 1 ano. E 1 ano ele perdeu tudo, zerou na lona, não tinha nem casa para morar, perdeu tudo. Por quê, gente? Por que um cara que ganha milhões, em 1 ano ele perde tudo e volta a morar na rua? Por que será? Por que será que ele perdeu tudo? Primeiro, não tinha Deus na vida dele. Segundo, não tinha o conhecimento para administrar tudo aquilo. Então, jogou tudo fora. Porque não buscou conhecimento para administrar tamanha fortuna. Mas você vindo aqui, buscando a Deus, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento, Deus vai te dar conhecimento, Deus vai te dar ousadia para você crescer não só na fé, mas em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Fique de pé, por favor. Eu separei um louvor aí. Feche os seus olhos, por gentileza. Feche os teus olhos, por favor. Aleluia. Feche os olhos, por favor.